Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. 1 João 2,6. Edward Norman, editor do Daily News de Raymond, sentou-se em seu escritório na manhã de segunda-feira com uma nova série de ações à sua frente. De boa fé, ele havia afirmado o compromisso de fazer tudo depois de perguntar o que Jesus faria. E, como imaginava, com os olhos bem abertos para todas as possíveis consequências. Entretanto, uma vez que a rotina do jornal começou com uma semana de correria de muitas atividades, ele se viu diante disso com certa hesitação e um sentimento quase comparável ao medo. Havia chegado ao escritório muito cedo. Por alguns minutos permaneceu sozinho. Sentou-se à sua mesa em meio a um turbilhão de pensamentos que, por fim, tornaram-se um desejo que ele sabia ser tão grande quanto incomum. Ele ainda tinha de aprender, assim como todos os outros daquele pequeno grupo que havia se comprometido a fazer o que Cristo faria, que o espírito de vida estava se movendo com poder por meio da própria vida, como nunca antes. Ele se levantou, fechou a porta e então fez o que não fazia há anos. Ajoelhou-se ao lado de sua mesa e orou para que a presença divina e a sabedoria o orientassem. Levantou-se para encarar o dia tendo a promessa clara e nítida em sua mente. Agora, mãos à obra, parecia dizer, mas se deixaria levar pelos acontecimentos tão logo surgissem. Ele abriu a porta e começou a rotina de trabalho no escritório. O editor-chefe havia acabado de entrar e estava à sua mesa na sala ao lado. Um dos repórteres datilografava algo em uma máquina de escrever. Edward Norman começou a escrever um editorial. O Daily News era um jornal vespertino, e Norman geralmente terminava o editorial antes das 9 horas. Fazia 15 minutos que ele estava escrevendo quando o editor-chefe exclamou: "Aqui está a matéria sobre a luta de boxe que aconteceu ontem no resort. Ela terá 3 colunas e meia, e eu imagino que será publicada assim, não?" Norman era um daqueles editores que cuidavam de todos os detalhes no jornal. O editor-chefe sempre o consultava para assuntos de pouca ou muita importância. Às vezes, como era o caso agora, era apenas uma consulta simbólica. "Sim. Não. Deixe-me ver isso." Pegou a matéria tal como ela havia chegado pelo telégrafo e examinou com cuidado. Em seguida, pôs as folhas na mesa e começou a pensar seriamente. "Não vamos publicar isso hoje." O editor-chefe estava em pé na porta entre as duas salas. Ficou surpreso com a observação de seu chefe e pensou que não tivesse entendido bem. "O que o senhor disse?" "Deixa de fora. Não vamos usá-la." O editor estava simplesmente atabalhado. Ficou olhando para Norman como se ele estivesse louco. "Clark, não acho que isso deva ser incluído no jornal. Assunto encerrado", disse Norman, encarando-o de sua mesa. Clark raramente discutia com o chefe. A palavra dele sempre era lei no escritório. E já se sabia que ele quase nunca mudava de ideia. As circunstâncias agora, no entanto, pareciam ser tão extraordinárias que Clark não pôde deixar de se manifestar. "O senhor está me dizendo que o jornal vai ser impresso sem uma palavra sobre a luta de boxe?" "Sim, é isso que estou dizendo." "Mas nunca fizemos isso. Todos os outros jornais vão falar da luta. O que nossos assinantes vão dizer? Ora, isso é simplesmente..." Clark pausou, incapaz de encontrar palavras para exprimir o que pensava. Pensativo, Norman olhou para Clark. O editor-chefe era membro de uma denominação diferente de Norman. Os dois nunca tinham conversado sobre assuntos religiosos, embora fossem colaboradores do jornal havia alguns anos. "Entre aqui um pouquinho, Clark. Feche a porta", disse Norman. Clark entrou e os dois ficaram frente a frente. Norman não falou nada por 1 minuto. Então exclamou, de repente: "Clark, se Cristo fosse editor de um jornal, você acha honestamente que ele publicaria 3 colunas e meia sobre uma luta de boxe?" "Não, acho que não." "Bem, essa é a única razão que eu tenho para cortar essa matéria do Daily News. Decidi não fazer por 1 ano nada relacionado ao jornal que eu honestamente acredito que Jesus não faria." Clark não teria ficado nem um pouco mais surpreso se o chefe de repente tivesse enlouquecido. De fato, ele achava que algo estava errado, embora, na opinião dele, Norman fosse um dos últimos homens no mundo a perder a cabeça.
O que consequência sua decisão trará para o jornal? Finalmente conseguiu perguntar com a voz fraca. O que você acha? Perguntou Norman com um olhar perspicaz. Eu acho que isso vai prejudicar o jornal, respondeu prontamente. Ele estava se refazendo do seu estado de perplexidade e começou a protestar. Ora, não é viável dirigir um jornal hoje em dia com base nesse conceito. É muito idealismo. O mundo não está preparado para isso. Não se mantém um jornal assim. Tenho certeza que se você deixar essa matéria sobre a luta de boxe de fora, perderemos centenas de assinantes. Não é preciso ser vidente para saber isso. As pessoas mais influentes da cidade estão ansiosas para lê-la. Elas sabem da luta, e quando abrirem o jornal hoje, vão esperar pelo menos meia página. É óbvio que o senhor não pode ignorar os desejos do público a tal ponto. Na minha opinião, será um grande erro se o senhor fizer isso. Norman ficou em silêncio, por um instante. Então disse de forma gentil, mas firme. Clark, na sua sincera opinião, qual é o padrão correto para se determinar uma conduta? O único padrão correto para todos seria a atitude que Jesus Cristo provavelmente teria? Você diria que fazer a pergunta, o que Jesus faria, resumir a melhor e mais sublime lei pela qual um homem deveria viver, e depois seguir isso à risca, independentemente das consequências? Em outras palavras, você acha que as pessoas em todos os lugares deveriam seguir o mais fielmente possível o exemplo de Jesus em seu dia a dia? Clark ficou vermelho e inquieto. Se mexeu na cadeira antes de responder. Bem, sim, imagino que, se considerarmos aquilo que as pessoas devem fazer, não há outro padrão de conduta. Mas a pergunta que eu faço é, o que é viável? É possível o jornal se manter dessa forma? Para termos sucesso nesse ramo, temos que nos adaptar às práticas e os métodos reconhecidos pela sociedade. Não podemos fazer o que faríamos em um mundo ideal. Você quer dizer que não podemos conduzir um jornal estritamente de acordo com princípios cristãos e ser sucesso? Sim, é isso que eu estou dizendo. Não é possível. Iremos à falência em 30 dias. Norman não respondeu de imediato. Ficou bastante pensativo. Teremos oportunidades para conversar sobre esse assunto de novo. Entretanto, acho que devemos procurar nos entender de maneira bem franca. Eu me comprometi durante um ano a fazer tudo o que estivesse relacionado ao jornal depois de responder à pergunta o que Jesus faria o mais honestamente possível. Continuarei agindo dessa forma, acreditando que não somente poderemos ter sucesso, mas que poderemos ter um sucesso maior do que já tivemos. Clark levantou-se. Então a matéria não entra? Não, há muito material bom para substituí-la, e você sabe qual é. Clark hesitou. Você vai fazer algum comentário sobre a falta da matéria? Não. Vamos mandar o jornal para impressão como se a luta de ontem não tivesse acontecido. Clark saiu da sala e foi para sua mesa, sentindo como se tudo tivesse desabado. Estava atônito, confuso, agitado e consideravelmente irritado. Seu grande respeito por Norman reprimiu a indignação e a revolta que cresciam no seu íntimo. Mas, além disso tudo, havia um sentimento de crescente admiração pela súbita mudança de motivação que entrara no escritório do Daily News e ameaçava, como ele piamente acreditava, destruir o jornal. Antes do meio-dia, todos os repórteres, impressores e funcionários do Daily News já sabiam do fato notável de que o jornal seria publicado sem mencionar uma palavra sobre a famosa luta de boxe do domingo. Os repórteres ficaram extremamente perplexos com esse anúncio. Todos nas salas de impressão e de composição tinham algo a dizer sobre o inédito acontecimento. Nas 2 ou 3 oportunidades que Norman teve para visitar as salas de composição durante aquele dia, as pessoas interromperam o trabalho e olhavam entre as caixas, observando-o com curiosidade. Ele sabia que estava sendo observado, mas não dizia nada e fez como se não tivesse percebido. Houve algumas pequenas alterações no jornal, sugeridas pelo editor, mas nada de muito importante. Ele ficou aguardando, pensativo. Era como se precisasse de tempo e uma grande oportunidade para exercer seu melhor julgamento com relação a vários assuntos, antes de responder de maneira correta à pergunta que estava sempre presente em sua mente. Ele não agiu de imediato, não porque não houvesse muitas coisas importantes no dia a dia do jornal que eram contrárias ao Espírito de Cristo, mas porque ainda estava sinceramente em dúvida sobre o que Jesus faria. Quando saiu naquele fim de tarde,
o Daily News levou aos seus assinantes uma sensação diferente. A inclusão da matéria sobre a luta de boxe não poderia ter produzido nada parecido com o efeito causado pela sua exclusão. Centenas de homens nos hotéis e nas lojas no centro da cidade, assim como assinantes regulares, abriram o jornal ansiosamente procurando pela matéria sobre a grande luta de boxe. Uma vez que não a encontraram, recorreram às bancas do Daily News e compraram outros jornais. Nem os vendedores do jornal entenderam a exclusão da luta. Eles gritavam: Daily News, matéria completa entre aspas sobre a grande luta de boxe no resort. Vai um jornal aí, senhor? Um homem na esquina da avenida, próximo ao escritório do News, comprou o jornal, passou os olhos pela primeira página e então, com raiva, chamou o garoto de volta. Ô garoto, o que aconteceu com este jornal? Não fala nada sobre a luta aqui. É sério que você está vendendo um jornal velho? Tem nada de jornal velho aqui não, respondeu o garoto indignado. Este jornal é de hoje. Qual o problema, moço? Mas não há nada sobre a luta aqui, veja. O homem devolveu o jornal e o garoto deu uma olhada apressada e em seguida assobiou enquanto um olhar perplexo surgia em seu rosto. Ao ver outro garoto passar por ele correndo com os jornais, ele gritou: Ei, Sam, dá aí seu jornal que eu quero ver. Uma rápida olhada revelou o notável fato de que todos os exemplares do News estavam em silêncio sobre o tema da luta de boxe. Aqui, me dê outro jornal, gritou o homem, um que tenha a matéria sobre a luta. Ele pegou o jornal e foi embora enquanto os dois meninos continuavam a comparar os jornais, espantados por não conseguirem encontrar a matéria. Certeza que os homens vacilaram lá no News, disse o primeiro menino, mas sem saber o porquê, correram para a redação do News para descobrir o motivo. Havia vários outros meninos na expedição do jornal, e todos estavam agitados e revoltados. A quantidade de reclamações grosseiras dirigidas aos atendentes atrás do longo balcão teria levado qualquer outro ao desespero. Eles já haviam se acostumado com a agitação o tempo todo e, portanto, estavam calejados. O Sr. Norman estava descendo a escada em direção à sua casa, mas parou quando passou pela expedição e deu uma olhada lá dentro. O que está acontecendo aqui, George? Perguntou ao balcanista enquanto observava aquela confusão fora do normal. Os meninos estão dizendo que não conseguem vender um único jornal do News hoje, porque não há nada sobre a luta, respondeu George, olhando para o editor com curiosidade, como muitos jornalistas haviam feito durante o dia. O Sr. Norman hesitou, por um instante. Depois entrou na expedição e o confrontou. Quantos jornais temos, meninos? Contem tudo! Vou comprar todos hoje! Todos os meninos olharam surpresos para ele e começaram a contar freneticamente os jornais. Dê o dinheiro a eles, George! E se aparecer algum outro menino com a mesma reclamação, compre os exemplares que ele não vendeu. É justo? Perguntou um dos meninos que, em silêncio fora do comum, estava impressionado com a atitude inédita do editor. É justo. Bem, eu devia, mas o senhor vai manter isso. Vai ser sempre assim para o bem dos meus companheiros? O Sr. Norman esboçou um leve sorriso, mas não julgou necessário responder à pergunta. Ele saiu do prédio e foi para casa. No caminho, não podia deixar de pensar na pergunta que não saía de sua cabeça. Jesus teria feito isso? A pergunta não tinha tanto a ver com o acordo que ele havia acabado de fazer com os meninos, mas sim com a própria motivação que havia instigado desde que havia feito a promessa. Eram os vendedores que estavam sofrendo com a medida que ele havia tomado, porque eram eles que deveriam arcar com o prejuízo. A culpa não era deles. Ele era um homem rico e, se quisesse, podia proporcionar um pouco de alegria à vida deles. Ele acreditava, a caminho de casa, que Jesus teria feito ele o que fizera, ou algo semelhante para escapar de um possível sentimento de injustiça. Ele não estava tomando essas decisões por causa de outra pessoa, mas sim por causa da sua própria conduta. Não estava em posição de fazer afirmações dogmáticas e achava que só poderia responder com o seu próprio julgamento e consciência quanto à interpretação da atitude que seu mestre provavelmente teria. A queda nas vendas do jornal, de certa forma, ele havia esperado, mas ainda não havia percebido a extensão do prejuízo para o jornal se a tal política continuasse.